E aí, meus queridos, seus viciados em aprovação, vamos lá, cara. Para com esse negócio de querer só notinha para passar em prova e foca no seu sonho, foca no sucesso. Hoje nós vamos falar sobre geografia política, cara, geopolítica. Geopolítica é uma dinâmica muito interessante, por quê? Porque é uma dinâmica relacionada ao poder sobre o território, cara. É a ideia da posse. Dentro dessa dinâmica geopolítica, cara, não dá para discutir esse contexto sem analisar a dualidade do mundo bipolar, a dualidade do capitalismo versus socialismo. Dois modelos que nós discutimos muito, apesar do socialismo estar em declínio e você ter algumas vertentes em alguns países, mesmo assim, a discussão à tona a respeito das questões políticas, sociais, ainda permeia esses dois discursos, e você está antenado nessa lógica, é importante para você formar a sua própria opinião e não sair devagando aí, reproduzindo a opinião simplesmente do outro sem analisar o que você quer acreditar. Cara, olha para cá. Quando eu falo de capitalismo e socialismo, a primeira noção que nós temos que ter é a respeito de origem. Para pensarmos em origem, talvez você aprendeu e não está errado, mas eu quero só avançar nessa discussão. Você aprendeu que o capitalismo ele surge com a derrocada do feudalismo. Quando eu pego uma lógica marxista, cara, o Marx ele vai identificar aquilo que nós chamamos de capitalismo primitivo. Já há muito tempo antes do modelo feudal, eu já tinha lógicas primitivas de acumulação, lógicas primitivas de gradação de grupos, e Marx ele traz essa transformação. Mas quando eu olho para o modelo histórico, cara, eu vou entender que alguns elementos foram fundamentais para esse pensamento que nós vivemos, para esse pensamento, essa lógica idealista que vivemos hoje dentro do capitalismo. Olha que massa, cara. Quando eu olho para o capitalismo, eu vou lembrar que esse rompimento com o sistema feudal, ele não acontece de forma abrupta. Não é assim, terminou o feudalismo, começou o capitalismo. Essas duas formas, elas convivem concomitantemente por um longo período. Você vai ver que na primeira fase do capitalismo, você nem tem todas as lógicas capitalistas, mas você já tem o capitalismo de fato, saca? Olha para cá. Dentro desse processo, o desenvolvimento do pensamento capitalista, ele precisou de algumas mudanças de concepções. Lá na Idade Média, você tinha um domínio da igreja. O domínio da igreja sobre a estrutura social, a estrutura política, a estrutura financeira. A igreja, ela detinha um papel muito importante e muita riqueza, porque a igreja ela chegou a ter 1/3 de todas as terras agricultáveis no continente europeu. E aí, dentro dessa lógica de poderio, a igreja ela tinha um discurso: a acumulação é pecado. Isso, acumular é pecado, desde que não seja ela, mas deixa isso quieto. A acumulação para a igreja era pecado. Então os fiéis, os indivíduos, eles tinham a ideia de que eles precisavam trabalhar. O trabalho era uma forma de penitência, mas acumular era pecado. Por quê? Porque era você ir contra os princípios éticos da igreja. Com a reforma protestante, lá nesse período, final da Idade Média, reforma protestante, você tem uma quebra nesse ciclo. A reforma protestante trouxe uma lógica invertida para esses fatos. Com a reforma protestante, acumular deixa de ser um pecado e passa a ser visto como bênção. Agora olha que louco, mano. Quem vai propor essa ideia? Aliás, quem vai analisar esse contexto? Um sociólogo alemão chamado Max Weber. Olha o que o Weber vai fazer. Weber vai escrever uma obra chamada Ética Protestante, uma obra elencada como Ética Protestante e o desenvolvimento desse sistema capitalista na sociedade, e ele vai ter uma base calvinista para esse processo, e com base calvinista ele vai entender que a mudança de pensamento foi fundamental para o desenvolvimento capitalista social. Por quê, Cristiano? Pensa comigo, antes acumular é pecado, agora acumular é visto como a bênção de Deus para sua vida. Se você é uma pessoa abençoada, você tem recursos, tem dinheiro, é uma manifestação, uma comprovação que você é um escolhido de Deus e por aí vai. E aí dentro desse pensamento, o capitalismo ele ganha força, ele começa a se desenvolver, porque agora a estrutura é baseada assim, se eu sou abençoado, o trabalho dignifica o homem, eu vou trabalhar e vou acumular e vou reter.
Esse era o pensamento. E aí o Marx, cara, o que o Marx faz? Marx também é um alemão, tanto Marx como o Engels vai propor, o Marx vai propor o modo de produção. Ele vai levantar a proposta do modo de produção. E qual é essa ideia do modo de produção, Cristiano? Os meios de produção, eles pertencem a um indivíduo. O indivíduo que detém os meios de produção, ele tem poder sobre os indivíduos que não detêm o meio de produção. Logo, ele explora a força de trabalho. E é desta lógica que Marx propõe as duas classes existentes. A classe burguesa, ou os detentores dos meios de produção, e a classe dos proletariados, ou os expropriados meios de produção e que detinham apenas a mão de obra, a força de trabalho para vender. E eles vendem essa força de trabalho por uma ideia de salário. Aí Marx vai trazer alguns conceitos que você precisa estar ligado. A ideia de mais-valia, a ideia de lucro, a ideia de capital e a ideia de exército de reserva. Lembrando que a mais-valia é um lucro sobre o lucro, a ideia do capital é tudo aquilo que é utilizado para a produção, então pode ser mão de obra, pode ser dinheiro, pode ser estrutura. Você tem o exército de reserva, que são os trabalhadores desempregados que pressionam os salários para baixo. Marx chega a afirmar que sem exército de reserva não existiria capitalismo, saca? Vem para cá. E o capitalismo, ele nem sempre foi igual, cara, e ele nem sempre continuará igual. É por isso que é um sistema dominante, porque ele tem um alto poder de adaptação. O capitalismo, ele tem como características primordiais a ideia do lucro, a propriedade privada, o trabalho assalariado e a divisão de classes sociais. O capitalismo, ele passou por algumas transformações, nós vamos chamar de fases do capitalismo. Eu tenho o capitalismo comercial do século XV ao século XVIII, onde a base desse capitalismo era o metalismo, período mercantilista das grandes navegações, o comércio entre as colônias e as metrópoles. Nesse capitalismo comercial, a mão de obra ela é escrava, ela ainda não é assalariada, e você tem o acúmulo da riqueza por meio do Estado, por meio da ideia do metalismo, Estado forte, saca? Quando eu saio do capitalismo comercial, eu chego no capitalismo industrial, e aí ele ganha corpo capitalista. Porque agora, no capitalismo industrial, eu tenho uma mudança de pensamento a partir do século XVIII, no modo de produzir. E esse modo de produzir agora, acelerado, ele visa o lucro. Então, um lucro sobre o produto e um lucro sobre a mão de obra. Aqui no capitalismo industrial, eu vou ter mão de obra assalariada. Mão de obra assalariada, o começo da mais-valia, longas horas de trabalho, poucos direitos, trabalho infantil, e aqui o acúmulo ele é acentuado, e além de ser acentuado há uma necessidade de matéria-prima, de mercado consumidor, então você vai ter as colonizações ainda mais intensificadas. Colonização imperialista, tá? Aqui eu tenho capitalismo financeiro. Na terceira fase há uma junção dos bancos com as indústrias, e essa junção dos bancos com as indústrias vai formar os grandes monopólios, oligopólios. As indústrias agora deixam de ser local e passa a ser internacional. Agora essas indústrias elas dominam o espaço por meio da produção, por meio da geração de emprego, por meio do poderio delas. Você vai ter grupos que têm mais que o PIB desses grupos, o capital financeiro desse grupo é maior que o PIB de muitos países. E isso só é possível por causa dessa junção. Aqui eu tenho investimento em bolsa de valor, capital produtivo, mais capital não produtivo, todos associados no crescimento dessas empresas. Esse capitalismo financeiro acaba sufocando o pequeno empreendedor e dando privilégios para o grande industriário, para o grande investidor. E isso é o que nós percebemos até hoje. Esta fase aqui também eu tenho mão de obra assalariada, eu tenho novas matrizes energéticas com a questão da energia elétrica, o motor a combustão continua em voga, e nós chegamos na última fase capitalista, que é a que nós vivemos atualmente, que nós chamamos de capitalismo informacional, onde o lucro vem do quê? Da informação, da pesquisa. Quanto
quanto mais informação, quanto mais investimento um produto tem, mais valor agregado ele vai ter. Quanto mais trabalho empregado, mais valor agregado eu dou a um produto. E cara, quando você pensa nesta lógica, você vai entender que o capitalismo informacional é o mesmo que nós chamamos hoje de globalização. Entendendo um pouco do capitalismo, assim, uma visão ampla do capitalismo, você tem agora a visão também ampla do socialismo. Você percebeu que a gente não está na nuance da história, mas eu quero trazer para você a ideia da discussão geográfica e econômica. Na origem socialista eu vou ter alguns malucos chamados aí, quando eu falo maluco não estou falando no sentido pejorativo, eu falo de alguns indivíduos que muito antes de Marx já falava de uma ideia de reforma social. Grandes exemplos como Thomas More, Saint-Simon, esses caras já falavam da ideia de uma sociedade mais igualitária. E a partir dessas primícias, você vai ter uma proposta marxista posteriormente que vai influenciar a União Soviética. Os pensadores da sociedade, desde muito cedo, eles falavam o seguinte: olha, a propriedade privada é um grande problema. O próprio Rousseau fala isso. O próprio Rousseau fala que o problema da sociedade está na propriedade privada, no reconhecimento da propriedade privada. E aí esses indivíduos, eles acabam propondo o fim, a extinção dessa propriedade privada e a extinção do desnível das classes sociais, ou seja, não pode haver um nível acentuado. Esses caras pregavam uma reforma social, e esse conjunto de ideias da reforma social que vai embasar o pensamento marxista e o pensamento de Engels, em 1917 vai ser a base da Revolução Russa. Cara, a Rússia, com grande poder do Czar, envolvido em guerras e tal, mas o povo passando fome, o povo camponês. Em 1917 você tem a Revolução Russa, que vai lançar as bases marxistas para esse processo, mas apesar de lançar base, de estar fundamentado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, uma coisa você não pode deixar de perceber: essas ideias não foram aplicadas na prática, porque era impossível você prever todas as análises. Então, aplicar totalmente a realidade não foi possível. Você vai ter um modelo, então, socialista, que nós chamamos de soviético, modelo socialista chinês, modelo socialista cubano, norte-coreano, e por aí vai. Cada um vai adaptando de acordo com as demandas. Mas, independente de estar associado à União Soviética ou não, as características fundamentais de quem adotava esses modelos está nessas 4 características. Quais são elas? Fim da propriedade privada, as propriedades agora pertencem ao Estado. Segundo ponto, economia planificada. O Estado determina o que vai ser produzido, como vai ser produzido, onde vai ser produzido e em qual quantidade vai ser produzido. Você tem também o fim das classes sociais. Todo mundo agora passa a ser trabalhadores. Apesar que na União Soviética você vai ter o surgimento da classe dos burocratas, que eram os funcionários públicos, os funcionários estatais, e esses caras tinham alguns privilégios que nós podemos analisar depois. E por último, a ideia de partido único, só há um partido. Sabe que eu tenho dois modelos deficitários, dois modelos deficientes, mas a vantagem do capitalismo em relação ao socialismo é o alto poder de adaptação que o capitalismo tem. Cristiano, mas e o socialismo não tem um poder de adaptação? Também tem. Se você olhar o socialismo chinês, que depois nós vamos conversar, você vai perceber que é uma nova vertente, uma vertente adaptada. Mas todos esses regimes, todos esses modelos, eles vão ter falhas porque não tem como ter a dinâmica de tudo que acontece. Porém, é importante você analisar as duas ideias. Fica com Deus e até a próxima. Tchauzinho.